Fala Dev, aqui é o Jeff William. Nesse vídeo vamos conversar sobre um projeto que eu venho praticando, estudando. Quero fazer um conglomerado ali de coisas. Então vai ter algumas, né? Por exemplo, esse aqui é o repositório. Já eu mostro como tá o README dele, algumas documentações. Ele vai ter Docker, vai ter Kubernetes, Scaffold, Kind e outras coisas mais, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no README. O README que ele tem por enquanto é o resumo do projeto, a ideia dele, né? Que é ter esse conglomerado de tecnologias, ferramentas. Então, já tem aqui algumas documentações sobre Docker, Docker Compose, que já está configurado nesse projeto, né? Como o Kubernetes também. Então, eu já testei ali no Linux, o processo de instalação tá bem legal. Tem as referências ali para vocês instalarem mais coisas, né? Como o kubectl, o Scaffold, o Kind. É bem tranquilo, só rodar os comandos acima que você já vai ter essas ferramentas aqui instaladas. E aí mais abaixo tem a execução do projeto. Então, deixei tudo em Makefile. Se você não tem, dá uma olhada aí. Configura no seu terminal para que o Makefile funcione. E aí, basicamente, você vai rodar então esses comandos, make bootstrap. E aí, se você quiser rodar com Docker, tem essa sequência de comandos. Se você quiser rodar com Kubernetes, tem essa sequência de comandos. E já eu mostro para vocês como que eu fiz isso, tá? E aí, tá falando um pouco sobre testes. Tem alguns arquivos ali de referência. Sobre a estrutura de pasta, então, tem um motivo aqui para tudo, né? Tem um motivo aqui para a pasta do application, render, o zcase, carry, mutation, domain. Bom, tem muita pasta. Cada pasta tem um porquê, tem o conteúdo, a implementação que você deve colocar lá dentro. Então vamos dizer que essa aqui é a estrutura de pasta da arquitetura desse projeto, que tá uma mistura ali de conceitos de CleanArch, de Onion, mas é basicamente coisa que já foi falada no outro vídeo, né? Então, se você não viu, eu vou deixar pinado aqui em cima, legal? E aí mais abaixo tem ali falando sobre o CleanArch, o Onion com o DDD, que basicamente tem do CleanArch nesse projeto, né, os conceitos, etc. Tem camada, dependency rules. Então aqui é, por exemplo, a estrutura de camadas do Clean Architecture. E aí a gente vê mais abaixo uma outra estrutura ali, né? Que até já sugestiva das ilustrações do Onion, do DDD também. Então explico sobre o conceito ali do Boundary Context. Tem os arquivos de referência. O DDD, Repository, Aggregate, CQRS, né? Aí o que é isso? Para que serve, né? Então, né, tem um resumão do resumão. Com o tempo eu posso melhorar. Vocês podem até me ajudar abrindo ali discussões, né? Eu vou ver se está configurado nesse repositório para abrir discussões e a gente ir conversando por lá. Tem também um pouquinho sobre o Event Driven Architecture, né? Aonde que implementa, o que é, etc. Dá para melhorar também. Tô começando o projeto, tem muita coisa que vocês vão poder me dar sugestão aí, legal? i18n já está configurado, então é um projeto em Node, tem ali o i18n já. Se você quiser trocar a língua ali, você pode colocar na rota esse parâmetro, ou via cookie, ou via header, né, cabeçalho. Tem também falando sobre o container, o que durante o estudo ali eu estava usando de Kubernetes, Scaffold, quais são os principais comandos que eu mais usei e etc. Tem bastante coisa, vale a pena dar uma olhada. Deixa eu mostrar agora o código como que tá. Agora no código, vamos dar uma olhada. Estrutura de pasta. Eu tenho aqui um projeto que é monorepo, né, um repositório só. Esse repositório ele tem vários microservices, então aqui, claro que estou começando, então é só um microservice só, em tese, legal. Eu tenho também os arquivos básicos aqui, então slint, prettier e etc. Falando dos testes, eu tenho dentro de cada pacote, né, que seria cada microservice, que até poderia estar em outro repositório, tá aqui mais para facilitar o exemplo, facilitar ali o desenvolvimento desse projeto de estudo, né? Então vamos continuar. Testes, eu tenho a pasta de teste, eu tenho vários tipos de testes que acompanha para cada tipo um arquivo de configuração. Então eu não vou mostrar todos, mas por exemplo, eu tenho o Jest API, que ele está apontando ali para a pasta e arquivos de testes relacionado à API. Tem o Jest Setup API também. Então eu tenho aqui o carregamento das minhas variáveis, mock de API, e eu tenho também, como eu estou usando o Supertest, ele vai levantar ali um servidor do Express só durante os testes. Que mais? Tenho aqui o Jest Setup. Então está sendo a mesma coisa. Só que nesse caso, esse Jest Setup ele é o padrão, né? Ele está sendo usado para outros. Então, aqui no Jest Unity, por exemplo, ele está apontando para o test config do Unity JSON e ele está apontando também para o Jest Setup, que é o setup padrão. Só o Jest
API que ele tem um setup específico para ele. E por que ele tem um setup específico? Porque aqui eu tenho um arquivo index, né, test mocks API nessa pasta, onde eu faço um jest mock dos arquivos que eu quero mocar. Por que eu faço isso? Porque esses testes de API, eles são testes que teoricamente poderia bater no banco e isso teria que fazer os testes rodar de forma em paralela, não de forma sequencial, né, um depois do outro. Esses testes demoram mais porque tem a questão de bater no banco, tem o período de salvar e etc. Exceto se você estiver configurando SQLite, porque ele também roda em memória, então ele vai ser muito mais rápido que você, por exemplo, durante o teste executando ali de API, ele levantar um Postgres da vida. Nesse meu caso eu fiz diferente, em vez de eu ter que criar mocks ou estar usando a SQLite, eu estou mocando o meu repository factory. Esse repository factory, se eu for dar uma olhada nele, ele tem todos os meus repositories. Então, por exemplo, eu vou abrir o arquivo real, não o arquivo que eu moquei, tá? Que no caso de JSMock ele carrega esse aqui. Então, no meu repository factory, quando eu rodo o meu projeto, ele vai rodar com o banco de dados. Então, ele levanta o banco, se conecta com o banco e etc. Agora, o meu API, o meu arquivo de mock dos testes de API que está lá configurado no setup, o que eu tenho? Eu falo para ele, na verdade, carregar repository factory que está aqui no underline mocks e via essa expressão aqui, beleza? O que ele tem, o que ele muda de um para o outro é que aqui, se eu for rodar o projeto fora do teste, como desenvolvedor database, se eu for rodar durante testes, vai ser em memória. Por que isso? Para ele ser mais rápido, poder rodar de forma paralela, um ao lado do outro, se tiver vários workers executando o seu teste. Em memória, bem mais rápido, né? Tem outro motivo também, já eu falo. Então aqui é a configuração do meu Memory Repository Factory. Então, o que eu tenho nesse momento de projeto, né? Ele só tem o packages off, ele tá como se fosse uma estrutura de boilerplate, né? Ele tá bem cru. Ele tem só um user repository. Então, eu preciso ir passando I18N. Em outro vídeo eu vou falar só sobre isso para explicar o porquê que eu tenho que ir passando I18N para lá e para cá. Mas basicamente, então, eu tenho o user memo repository se eu estiver usando o meu repository factory em memória. Mas se eu for ali no meu repository factory durante o desenvolvimento e acessar aqui o arquivo, a gente vai ver o database repository factory, né? Então, memory repository factory e database repository factory para quando for rodar em modo de desenvolvimento ou produção e etc. Bom, dá para falar mais sobre algumas coisas, então deixa eu dar uma olhada aqui. Dá para mostrar como que tá os testes, né? Vamos começar pelo teste unitário. Então, o teste aqui de domínio, então eu tenho uma entidade de usuário. Eu estou aqui instanciando o meu usuário para poder usar nos testes. Aqui embaixo eu tenho um primeiro teste que é para validar o contrato, então eu verifico ali se todas as propriedades do meu usuário elas existem, tá tudo ok com elas. Tenho um teste também para gerar ali uma instância de um usuário incompleto, né? E eu posso dar uma olhada como que fica o resultado depois, de acordo com uma função. E eu tenho também um outro teste que é um usuário completo, um usuário que eu tenho todas as informações, e se eu tenho todas, então quer dizer que eu tenho, por exemplo, aqui nome do meio, né? Legal? Esse é o teste unitário. Próximo teste, eu tenho testes para validar aqui como que estão as minhas classes de erro. Então eu vou gerar aqui um erro, vou dar uma olhada, informação, né, de retorno é a que eu espero, e outras informações mais, como por exemplo o status code, message e etc. Tem também o tipo da instância do teste, é bem bacana garantir isso. E todo teste ele é sim uma instância de erro, né? Esse teste é um teste bem padrão, então os outros eles se repetem, né? Como o input validation, internal error, not found e esse aqui eu não vou nem arriscar falar em inglês. Bom, vamos lá para o próximo serviço. Eu tenho um serviço aqui de criptografia, então eu verifico se o teste ele está criptografando e comparando. É os dois únicos recursos que eu tenho ali do meu serviço de criptografia. Esses services, essa pasta não é uma pasta que eu gosto muito, mas se você deixar a service como uma classe ou que ele oferece apenas métodos que não tenha nada que interaja ali com o banco de dados, apenas para processamento, né? Isso aqui ele criptografa e compara, então ele só processa. Esse é o tipo de pasta de service que eu mais gosto. Qualquer outra coisa que foge disso, eu prefiro que seja ali um use case ou algo nessa linha. Continuando de infra, eu tenho aqui então um teste de user memory repository. Bom, se eu tenho o user memory repository, eu posso ter também um user database repository. Esse do database eu não fiz ainda porque é um tipo de teste que ele tem que bater no banco e é um teste que no momento eu tô deixando de fazer aqui. Eu prefiro testes que batam no banco, que são testes que são muito lentos, sejam testes mais de CRUD, só para ver se não vai quebrar ali um insert, um update, um delete, só para ver se essas coisas básicas de CRUD está funcionando, né? Se quando eu faço um select, ele traz todas as propriedades que é máxima ali, né, que aquela tabela
deve ter. Para mim, teste de banco, o necessário é isso, até porque você não precisa testar o banco, né? Não deve ter nem regra de negócio no banco. Então, por que ter esse tipo de teste o tempo todo acontecendo, batendo ali no Jest, fazendo esse processamento pesado, lento, tem que ser sequencial, não vale a pena. É melhor então banco só fazer teste de CRUD. E aí como é que fica aqui os meus testes, que a maior parte deles eles rodam em memória. Então, meu user memory repository, eu faço o seguinte, eu tenho alguns testes aqui que são de falhas, né? Por exemplo, um teste que ele retorna ali se o usuário ele não existe. Bom, basicamente eu instancio e se eu não inserir, não salvei um usuário, esse usuário não existe. O meu teste ele tá dizendo que eu salvei? Não salvei um usuário, eu só instanciei minha classe de user repository em memória. Então, quando eu for procurar ali o meu usuário, ele não vai encontrar. Por isso que eu tenho aqui o meu erro, né? Então, eu só verifico se a instância e a mensagem já foi validada, mas como essa mensagem aqui agora ela vem de uma tradução, né? Dentro lá do meu user memory repository, quando eu faço um find, ele vai, por exemplo, retornar esse tipo de erro com essa mensagem. Então, um teste de sucesso seria o quê? Eu instancio o meu repository, preciso criptografar aqui o meu password, né, para ele poder salvar, ou eu só coloco qualquer coisa e tá tudo bem, que é só um teste, não é um teste que eu verifico a criptografia, mas de certa forma sim, o meu usuário na base ele vai criptografado, então eu prefiro criptografar aqui no teste também, até porque acaba sendo uma regra do meu negócio, né, o usuário, o password dele ser criptografado. Então eu já garanto isso no meu teste, ou esse comportamento. Salva o usuário e aí sim eu posso procurar meu usuário e aproveitar e testar outras coisas, né? Para garantir que esse teste, ele realmente, por estar rodando em paralelo com outros testes, ele não esteja atrapalhando o próximo. Então eu verifico se realmente só tem, eu vou listar usuários, vou pegar quantos usuários tem e eu vejo que ele só pode ter um usuário, que é esse teste aqui que eu instanciei em cima, e que só vai ter um usuário, e depois eu limpo para garantir só mais um conforto que o meu teste, esse teste não venha atrapalhar um próximo teste. Legal? Deixa eu ver o que mais que tem. Então esse aqui foi o teste, deixa eu ver, unitário. Teste de integração, eu tô basicamente deixando aqui, eu fiz por enquanto, né? É um teste de integração, é como se fosse um teste intermediário, né? Então eu tô validando mais casos de uso. Então aqui eu tenho alguns exemplos de casos de uso, né? Que é de login, eu só tenho esse por enquanto. E eu faço alguns testes aqui, tanto de falha quanto de sucesso. E de API é aquele momento, deixa eu mostrar o mais simples, é aquele momento que eu preciso usar o superteste, só que o superteste ele tá oculto, tá? Todos os meus arquivos que eu uso, né, para não ter que ficar fazendo N importações em cada arquivo de teste, eu deixo aqui só um arquivo. Para funcionar a questão do i18n nos meus testes, para ele retornar a língua do português e tal, eu tenho que fazer uma coisa aqui, né, uma pré-configuração toda vez que eu vou rodar os meus testes. Então eu vou lá, dou start do meu i18n e aí eu consigo então fazer com que a mensagem seja retornada em português. Meu teste de falha eu não tenho nesse caso, eu poderia escrever esse tipo de comportamento lá, mas eu não escrevi. Eu tenho só um teste de sucesso porque é o único comportamento que eu deixei pronto lá, na minha rota, no meu use case e etc, em relação ao /health, né. Então simulo aqui uma requisição nessa rota e aí ele fala que o servidor tá ok, e se eu colocar aqui um parâmetro de língua, né, como outra língua em inglês, ele vai retornar a mensagem em inglês. Então aqui eu já aproveitei e já testei meu i18n também. Bom, Dev, então é isso, finalizando aqui esse vídeo falando sobre a apresentação do projeto, falando sobre os testes. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido alguns pontos ali que eu quis trazer para vocês em relação a teste de mock, em relação a teste de memória, né, que nesse projeto é o que eu estou dando preferência. Eu estou acreditando que vai ser mais interessante isso para microservice, então vou fazer mais alguns testes. Já tem até um pull request, uma branch que eu abri que precisa ser trazida ali para main, né, que é basicamente um microservice a mais ali, que é bem simples para poder comparar e ver como que dois serviços vão estar se comunicando. Até vai ter então, por exemplo, algumas questões sobre como que esses serviços eles vão estar se comunicando, como que vai ser o teste para garantir o funcionamento do serviço em si, mas também a comunicação entre eles, né? Então é até por isso que esse projeto ele é um projeto que tem um monorepo, né? Mas cada pacote ali poderia ser um microservice totalmente diferente, e nesse repositório central ele seria um repositório que eu poderia usar, por exemplo, o Git Modules para fazer o clone
dos microserviços que estão em repositórios diferentes. Então, nesse aqui poderia ser o cara que vai trazer esses repositórios para rodar os testes em memória e um teste que eu consiga fazer a comunicação e a integração entre os serviços. Essa é a ideia. Eu vou chegar lá. Espero que você acompanhe os vídeos, porque é uma sequência, então eles vão fazer, um vai fazer sentido após o outro. Vai ter muita coisa para vir. Eu vou falar sobre Docker, sobre Kubernetes. Vamos levantar um ambiente de desenvolvimento, mas no caso do Kubernetes com o Scaffold, você tem um arquivo de configuração que vai rodar tanto local, um único arquivo só, quanto em produção, em homolog e por aí vai. Então continua, segue comigo, curta, compartilha. Se puder, comenta aqui também, faz um comentário sobre qual o tipo de teste que você mais gosta. Você usa testes em mocks, como que funciona para você, quais são os prós e contras, dores, porque todo tipo de teste tem, teste de memória também vai ter, e você vai ver isso junto comigo mais para frente. Legal? Então não deixa de curtir, se inscreve, comenta ali, ativa as notificações como todas, porque é uma sequência de vídeo e você precisa ver os próximos. Beleza? Valeu!